Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Antônio Pereira, pastor preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Eu estou ótimo, irmão Jair. Amém. Hoje o abraço vai para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Tony Marcos, que mora no bairro São José, Campinas, São Paulo. Meus amigos, olha essa oportunidade de compra. Montana Esporte Utilitário completa, ano 2011, 180 mil km, 1.4, engate, som, alarme, freios, APS, flex, ar-condicionado e direção, travas e vidros elétricos, toda revisada, e PVA 2025 pago. 43, abaixou, 43.500. Contato 19 97411 2911. Ligue. Eu mando a mensagem no WhatsApp. Toda empresa precisa ter um utilitário, ou para você adquirir também para trabalhar com frete. O ano dela é muito bom para esse procedimento. Meus amigos, também continua o sorteio do Pix de R$1.000. Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$1.000. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo pastor Antônio, Mateus 4 relata. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Meus irmãos, vocês que acompanham este programa, para nós é um prazer estar com vocês aqui. Antes quero apresentar-me. Meu primeiro nome é Antônio, sobrenome Pereira, e o último nome é Filho. Sou mais conhecido como Pastor Filho. Hoje estou pastor, ali representando o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, no setor ali 9, ali de Fernanda, pastoreando a congregação do Campo Belo 2. Esse texto, ele é um texto muito importante, muito lindo, porque o escritor Mateus, como Marcos e Lucas, no Evangelho sinóticos que o são, ele discorre da importância da palavra de Deus, de sermos dominados e controlados pela palavra de Deus. Daí ele vai dizer, o próprio Cristo, dizendo, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém, da boca de Deus. Observe bem que a pauta aqui é mostrar a suficiência da palavra. Que a palavra de Deus, ela é autossuficiente para a nossa vida. Nós devemos entender que as fomes e necessidades das nossas vidas, muitas das vezes, nos levam a caminhos até distantes de Deus. Vou exemplificar para vocês. Tem pessoas que vivem uma fome constante na alma, que isto vira o próprio palco para o pecado. E aí a Bíblia, ela tem a resposta. E o próprio Cristo vai dizer que nem só de pão, ou seja, nem só de fome, só daquilo que comemos, nem só daquilo que nos traz qualquer motivo de prazer, é o que nos motiva, o que nos faz andar. Mas a suficiência completa na vida do homem, na vida da mulher, na vida daquele que teme a Deus, é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra purifica, a palavra modifica. Então, o que a palavra faz em nós, ela produz o saciar de Deus para que possamos todos os dias vencer as lutas, os problemas, as dificuldades e mostrar que, independente das minhas necessidades, dos meus problemas, das minhas angústias, independente do que eu preciso, eu posso ser suprido com algo a mais de Deus na sua palavra. Então, entenda que esta palavra, este pão, ele não é só o físico, ele está relacionado tanto ao físico como ao espiritual. E nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só dos meus desejos viverá o homem, mas viveremos da dependência da palavra de Deus. Então, isto que é a importância
de sermos saciados por Deus, vivermos abastecidos pela presença de Deus. Beleza, pastor Antônio. Só um minutinho, já voltamos aqui. Esse programa é um oferecimento de Campinas Fornos, fornos artesanais, o forno de pizza napolitano mais econômico e mais eficiente do Brasil. Anote o número aí, ó. 019-989-466089. Fornos residenciais e comerciais, temperatura 470 no lastro. Então, é só alegria. Adquira o forno ideal para a sua pizzaria. Pizza pronta em 2 minutos. Em 1 hora, atende uma demanda de 30 pizzas com a função rotativa. Anote o endereço aí também. Ó. Endereço Rua Dr. Walter Pereira de Queiroz, 817, Jardim Eulina, Campinas, São Paulo. Forno de pizza napolitano, 70 cm, interno, em inox, híbrido, 80 externo, 12.700. Forno de pizza napolitano, 150 cm, interno, a lenha ou híbrido, 38.900. Tem mais um aqui, ó. Forno 53 cm, interno, 60 cm, externo, 5.000. Adquira seu forno para sua pizzaria ou para sua residência. Bem legal. Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? Eu tenho uma mensagem aqui aos corações dos nossos ouvintes, pessoas que acompanham esta programação. Quero mandar um abraço à minha esposa, que aqui se faz nos acompanhando, e a todos os irmãos da congregação lá do Campo Belo, nesta data tão especial e tão importante, que estamos na virada de um ano. Estamos em uma expectativa de um novo ano, estamos à expectativa, passos para adentrarmos um novo ano. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração da sua vida, da sua casa, que está contido no livro de Rutes, no capítulo de número 2, o verso de número 6 a seguir, aonde escrito está e vai dizer-nos assim. Vou ler do verso de número 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, de que estava posto sobre os seus segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde que pela manhã está aqui, e até agora, a não ser um pouco, que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: não ouves, ó filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após ela, e não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha que interessante a palavra de Deus. Esse texto e esta narrativa bíblica, ela é um tanto muito conhecida. Quantas vezes talvez você já ouviu ministrações sobre estas personagens, ou essas duas personagens, que ganharam notoriedade ao longo do discurso e ao longo do contexto bíblico. Noemi e Rute são mulheres que ganharam evidência pela fidelidade mostrada e desenvolvida no decorrer do viver, na sua vida e na busca a Deus. Pois bem, quando nós olhamos para o texto de Rute, Noemi, só para que lembremos, Noemi, ela perde tudo o que ela tinha. Ela perde o seu esposo, ela perde os seus filhos, ela sai da sua casa em uma expectativa de conquista, ela sai da sua terra em uma perspectiva de avançar e conquistar algo melhor, e aí nisso não há erros, até porque quando nós vamos à leitura bíblica entendemos que em Belém estava passando-se por uma grande dificuldade, um grande problema, uma grande fome sobreveio sobre aquela nação, estava havendo dificuldades, e então isto faz com que o esposo de Noemi, ele resolva sair da sua terra. Ele resolve ir a longe. Interessante que ele vai para terras moabitas. Se nós olharmos a história, eles não haviam comunhão entre os israelitas ou entre os belemitas ali, os judeus, aqueles, entre eles e os moabitas. Os moabitas eram tidos como povos
pagãos ou povos gentílicos que não serviam a Deus. Pessoas distantes de um propósito. E aí eles vão, então, para viver esse tempo lá. E vivendo este tempo, quando estão lá, tudo parece sair fora do contrário. Olha que interessante na vida das pessoas. Às vezes há circunstâncias, problemas e há tantas adversidades que sobrevêm sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem sabe você que está acompanhando este programa hoje. Quem sabe você está aqui acompanhando e diz, pastor, a minha vida até ontem eu tentei conquistar, ou este ano foi tão difícil e tudo saiu do controle. Às vezes nós não estamos isentos do dia mau ou da tempestade. Todavia, aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles subirão, sim. Eles vão ter motivos para adorar. Pois bem, enquanto Noemi está longe de casa, longe da sua família, longe dos seus parentes, longe de todo mundo, o que não era para acontecer, aconteceu. Ela perde o seu esposo. Ela perde o seu esposo e sabemos, até pela lei, que uma vez que perdia seu esposo, esta senhora, agora uma viúva, ela deveria ser sustentada, cuidada pelos seus filhos. Mas a vida vem com mais 2 golpes. A vida vem com mais 2 frustrações que poderia alguém dizer, por que sobreveio? Por que todo o mal sobreveio sobre a minha vida? Noemi, no entanto, não faz seus questionamentos, mas Noemi, ela entende o propósito que ela está vivendo, ou o processo pelo qual ela está passando. Uma vez que Noemi está no meio dos seus maiores temores, ela agora está longe de casa, sem os seus filhos, que já haviam constituído as suas esposas, e ela agora dá liberdade para que essas mulheres voltem para casa. Porque agora ela não tem mais filho, e se não tivesse mais filho, ela também não tinha mais perspectiva alguma de poder gerar, para dar novos esposos àquelas mulheres. E então ele age de uma forma tão sensata e dar a liberalidade para que elas voltem para casa, para que elas voltem para suas famílias. Uma das suas noras, atentamente, recebe a oportunidade e volta para casa. Enquanto outra, Ruth, que estava ali ao lado da sua sogra, ela olha para ela e diz, eu não posso abandoná-la, mas o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Isto parece simples, ou só uma tomada de decisão, uma mudança, alguém que aceitou a fé, mas toda a ação gera uma reação. A Ruth agora voltando, e ela diz, o que vamos fazer? Noemi olha e diz, nós vamos para Belém, porque eu ouvi que Deus está visitando o seu povo com pão. E é baseado nisso que eu quero dizer. O tempo pode ser difícil. Dificuldades podem estar assolando este ano a tua vida. Mas eu vim trazer uma palavra profética de Deus para a tua vida. O Senhor está visitando o seu povo com pão. Ele tem uma palavra que vai saciar a tua alma. E antes que esse ano acabe, eu quero, por fé, crer e acreditar que o Senhor está direcionando um pão para saciar a tua alma, um pão para saciar a tua vida, a tua família, a tua casa, para saciar o teu ser. Porque ao longo desse ano, talvez a fome espiritual, talvez as necessidades espirituais foram tantas que você estava mergulhada ou mergulhado nos teus conflitos. Mas observe que Ruth vai agora para Belém. Ela disse que o seu povo seria o seu povo. E ela diz a Noemi que o seu Deus seria o seu Deus. Ela toma a atitude necessária, que é crer e acreditar que o Deus de Israel. E aqui eu acho lindo, porque eu acho que Noemi, ela é a maior missionária em tempos de escassez. Ela é a maior missionária no tempo de frustração. Quantas pessoas estão deixando de fazer a obra, de buscar a Deus, porque, quem sabe, frustrou-se por qualquer problema que seja, por qualquer dificuldade, por qualquer perca, porque é natural que quando a gente está ganhando, ou quando tudo está indo a favor da nossa vida, a gente triunfe, a gente faça festa, a gente pule. Mas é natural que quando as coisas parecem estar fugindo como a água que corre entre os nossos dedos,
mostrando que o domínio e o controle não está sobre nós e que nós devemos depender. E aí, muitas das vezes, pessoas abandonam a fé. Pessoas abandonam a sua convicção, porque, quem sabe, foram dilacerados por problemas que roubaram a sua paz e a sua alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está visitando o seu povo com pão. O pão de Deus sacia a alma. O pão de Deus alimenta. O pão de Deus, ele é força. É por isso que no deserto Deus vai saciar o seu povo com maná. E o maná de Deus é o que disse Jesus na sua oração, a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E este pão que Deus nos dá todos os dias é um pão para fortalecimento, é um pão para andar, é um pão para levantar a cabeça, para que você possa ganhar habilidades e vencer. Observe que Ruth, ela vai chegar em Belém e ela vai estar debaixo de um jugo e um peso tão grande. Por que, pastor? Por que, pastor filho, que ela vai estar sobre o jugo? Lembra? Ela faz uma confissão de fé com Noemi, mas não tinha testemunhas. Não tinha alguém que aprovou, assinou a confissão de fé. Apenas Noemi. E ela volta para casa. Quando ela volta para casa agora é com Noemi, nas terras de Belém. E aí todo mundo está olhando, dizendo, esta é aquela que veio, Moabita, que veio com Noemi. Observe, elas perderam seus esposos. Ela faz parte do pacote de frustração. Porque muitos diriam, você saiu querendo conquistar, mas voltou pior. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Independente da circunstância que você vive, independente do problema que você enfrenta, independente do momento que você está vivendo, Deus tem sempre um segundo plano para estabelecer na sua vida e na minha vida. E o segundo plano de Deus é maior. O projeto de Deus é levantar quem está caído. O projeto de Deus é colocar de pé. Observe que Ruth assume a responsabilidade. Noemi diz, eu não tenho força mais para fazer nada. O que faremos? Não é como em nossos dias, que muitos dos idosos ainda gozam do benefício de um mísero salário mínimo ou de uma pequena renda familiar. Ela não tinha essa renda. Ela não tinha ajudas do governo, porque não haviam isto. Ela não tinha ajuda das autoridades. E então ela teria que trabalhar. Mas Ruth, nova, acreditando em uma promessa. E aí você pergunta, pastor, qual a promessa? Deus está visitando o seu povo. E aí o segredo está nisso. Por quê, pastor? Porque Ruth já tinha dito, o teu Deus é o meu Deus. Então, se agora o teu Deus é o meu Deus, ele vai visitar o seu povo e vai chegar até mim. Vai chegar até você. Vai chegar até a tua casa. Vai chegar até a tua vida. Vai chegar até a tua família. Vai chegar até os teus filhos. Vai chegar até o teu trabalho. A providência de Deus e o milagre será certo. Enquanto Ruth resolve ir aos campos, havia na lei levítica, ou na lei exposto lá no livro de Levítico, uma ordenança de Deus para que todos aqueles que após a plantação das suas plantações passassem os seus servos colhendo, eles deveriam cair espigas para os pobres, para que eles deixassem uma espiga caísse, ou se caísse, eles não juntassem, para que viessem atrás os pobres e pegassem e não morressem de fome. E aí, eu quero que você entenda o propósito de Deus. O que é pouco para alguém hoje é o suficiente que Deus está usando no momento para saciar uma vida. O que não tem valor, às vezes, para ti, pode ser o que Deus está usando hoje para levantar vidas que estão caídas.
Porque às vezes a gente acha que só o montante, a quantidade que faz a diferença. O que faz a diferença é até no pouco sermos sustentados e saciados por Deus. Saciados pelo Deus que criou os céus e a terra. Saciados pelo grande El Shaddai. Saciados pelo grande Elohim. Sim, saciado pelo nosso Senhor. Escute bem, ela está no campo e ela resolve agora ir após. Então, ainda sendo alguém que estava colhendo, ela deveria vir no final da fila. E ela está o dia inteiro e não colheu quase nada. Mas escute, Deus não erra endereço. Deus acerta na hora certa. Deus, ele manda o socorro na hora certa. Boaz não estava programado para ir no campo aquele dia. Mas Deus o direciona a ir ao campo. Ele chega ao campo. E quando Boaz chega ao campo, ele se apaixona por Ruth na primeira vista. Pastor, sim, ele olha para aquela moça colhendo espigas e olha para aquele que era uma espécie de um encarregado e diz, quem é essa moça? Da onde ela é? Que ela está colhendo espigas aqui. E aí aquele encarregado olha para ele e diz, olha, ela é a nora que veio com a Noemi. Ela é uma das noras de Noemi, veio com ela. Perdeu o esposo. Está frustrada. Estava dizendo para ela, está lá, tão arrasada, mas está aqui colhendo espigas. E alguém está dizendo, é tão pouquinho, está sofrendo, está só caindo, está só gotejando, mas o que goteja é o que está saciando vida. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Pode até estar gotejando na tua casa hoje, mas Deus vai saciar a tua família. Deus vai saciar a tua alma. Deus vai saciar o teu ser. Você vai ser saciado pelo céu. E aquilo que é pouco hoje, tornar-se-á em abundância amanhã. Porque o Deus que abre a porta é o Deus que sabe fazer milagres e maravilha. É o Deus que abençoa de forma especial. É o Deus que estabelece milagres. É o Deus que não precisa de ajuda para fazer. Escute bem. E aí é neste momento que ela está lá. E Boaz olha e diz, olha, vou dar uma ordem ao Senhor. E ele dá uma ordem àquele encarregado. Que ela não colha mais em campo de ninguém. Ela vai colher no meu campo. Ela vai colher aqui. E faz o seguinte, derrama mais um pouquinho. Derrama mais um pouquinho para ela. Deixa cair mais. Mas, Senhor, deixa cair mais. Tem gente que não vai entender, mas o céu vai providenciar. E alguém vai dizer, está caindo mais, está sobrando mais, vai sobrar, vai ter abundância, vai ter prosperidade, vai ter bênção de Deus sobre você. Vai ter saúde na tua casa, vai ter vigor na tua vida. E aí, quando Boaz dá essa ordem, ele diz, faz o seguinte, ela não vai só catar, escute, ela não vai só pegar espigas, ela não vai só pegar o que cair. Se ela precisar beber água, ela vai beber da água que vocês tirarem. Por quê? Porque nem podia beber. Cada um tinha que trazer o seu canto, o seu pouquinho de água. O poço era uma guerra. Eles eram donos dos poços e ali tiravam as suas águas. Mas ele diz, dos poços, dos nossos poços, quem for tirar água, da botija que tira água, dê água para ela beber. Irmãos, Deus conhece você por completo. Deus nos conhece já aí por dentro e por fora. Deus sabe as necessidades físicas, humanas e espirituais que passamos. Deus conhece o nosso deitar e levantar, o nosso agir, o nosso pensar. E às vezes a gente pensa como, por quê, para onde. Deus não precisa saber desses limites humanos, porque Deus é além dos limites. Deus é além dos limites. É por isso que no princípio criou Deus. É o Bereshit Barar Elohim. Lá de Gênesis 1:1. É isto, é o Deus que faz. É o Deus que traz à existência o que não existe. É o Deus que faz maravilhas. É o Deus que toma à existência o que não existe. Pastor, como? Da onde? Que jeito? O ano está acabando, não estou vendo. Creia, creia, e você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver a providência de Deus.
Os teus filhos vão voltar para casa. Os teus filhos vão voltar para o reino. Creia, porque aquilo que parecia gotejar tornar-se-á em verdadeira abundância. Tem hora que a gente olha para um copo de água como este, que nos sacia, e a gente diz, nossa, que maravilha. Mas tem dia que quando você está passando por algum deserto, se você tiver a oportunidade de passar um dia quente, nesses dias que nós estamos vivendo, que estava tão quente essas semanas, observe que você procura uma gotinha de água. Às vezes, chega da rua, olha, não tem água. Você diz, não pode. Eu quero pelo menos uma gotinha de água aqui para saciar a minha sede. Porque uma gota em meio a um deserto sacia vidas. Mas o que vem com uma gota pode virar um manancial de água viva, um manancial especial de Deus. E eu quero encerrar esta palavra dizendo a você que o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem estabelece, é quem faz milagres. E eu quero pedir que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Posso fazer uma oração já aí por essas vidas? Pode, varão, fica à vontade. Onde eu você quero tiver, orar por você. Quiser também aceitar Jesus também, viu? Dobre o seu joelho, porque eu te visito onde você estiver, pode ficar à vontade. Olha que lindo. Você que ouviu a palavra de Deus e quer ser saciado na alma por Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por você. Ele quer trabalhar a tua vida. O Evangelho não nos ausenta de problemas, entenda isso. O Evangelho não nos ausenta de guerras, o Evangelho não nos ausenta de dificuldades, mas todavia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele anda conosco. E eu quero orar por você. Curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida e a tua família. Eterno e sublime Deus, em cuja presença estamos, eu apresento este ouvinte, este telespectador que acompanha este programa, está ouvindo, quem sabe agora de manhã, de tarde ou de noite, não importa o horário. Eu quero pedir que o Senhor trabalhe na sua vida, sendo providência, milagres, que o Senhor seja assim o escape para esta vida. Pai, aqueles que estão entregando a vida ao Senhor, apaga os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida, para a memória eterna. Os abençoa de forma especial. Que não falte o teu cuidado e a tua providência sobre todo este povo. Os abençoa. É o que te pedimos, o que te clamamos e te agradecemos. No nome bendito de Jesus, assim oramos, agradecidos. Amém. Meu forte abraço, foi um prazer estar com vocês. Pastor Filho, grave, é fácil demais, Pastor Filho, só está no seu coração. Ore por nós, estaremos juntos, adorando sempre o nome do Senhor Jesus. Pastor Antônio Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Boa mensagem, que Deus abençoe grandemente o senhor e a família do Senhor. Eu sempre falo que um dos primeiros propósitos do Evangelho está acima de tudo é a salvação de alma, né? A gente até falou isso recentemente aqui numa gravação. Eu trago como ilustração aquela passagem dos dois ladrões ali, né? Um se arrependeu na hora ali, Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no reino do céu. Então, acima de doenças, se ele quiser te curar, amém. Se não, também, é sua salvação que está acima de tudo, pela graça de Deus. Pastor Antônio Pereira Filho, preleitor, casado com Ana Gomes, dirige a igreja Campo Belo 2, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Nossa Senhora de Lourdes, Campinas, São Paulo. Meus amigos, se o senhor quer deixar o contato do senhor para pregar nas outras igrejas aí, se tiver a questão de um tempo em si? A gente acaba atendendo algumas igrejas dentro de um cronograma. Nosso, por sermos e estarmos pastor representando aqui os nossos pastores em Campinas, pastor Paulo, nosso presidente, é bem corrido, mas a gente sempre está dentro das possibilidades atendendo. Se quiser anotar o meu contato, é DDD 12 992 14 0865. 992 14 0865, DDD 12. Vai ser um prazer tentar estar junto contigo aí na tua congregação, festa ou trabalho. Deus te abençoe. Bênção, bênção. Eu sempre comento também que o pastor, ele tem de um propósito acima de todos outros membros dentro da igreja, né? Ele consegue entender melhor o propósito do Evangelho. Eu sempre faço esse comentário também. Meus amigos, sobre os anúncios também, quiser adquirir algo, entre em contato. Ele nos ajuda a manter nesta caminhada, com a ajuda de aluguel de estúdio, com às vezes participação, com a ajuda de participação de custo, e assim adiante. Esse brinde que a gente está sorteando, eles também está nos ajudando também, então nos ajude.
tempos atrás eu estava me arrumando para fazer uma gravação em um sábado, e coisa rara que eu faço, liguei a televisão, estava escutando um programa evangélico. E o camarada cobrando pediu 300 mil pau, que era ainda no dia ainda. Isso era no sábado à tarde, ele falou que até segunda-feira precisava desse dinheiro, que era para manter o programa e pagar aluguéis de igreja. Enfim, eu acredito que pela rede que ele estava, a programação não é tão cara. E aqui a gente não cobra nada. Aqui você ainda ganha brinde ainda, mensagem na área da educação, na área da música. A gente está no ar há mais de 3 anos, mais de 30 mil visualizações. Pensa quantas pessoas, pelo amor do evangelho, da pregação, na área da música e também na área da educação, já foram alcançados pelo amor de Cristo. Então, querendo adquirir algo, entre em contato com esse que nos ajuda. Inclusive, um deles não é nem evangélico, mas ele abre o coração, tenta nos ajudar nessa caminhada. E eu falo que já é o exemplo que a gente pode fazer o trabalho, o evangelho, sem querer extorquir quem está do outro lado. Entendeu? E eu falo, não é nem questão de querer esse YouTube, porque eu já comentei que se eu pudesse, colocava essa gravação, esse programa em uma grade de uma TV. É mais por fazer algo que eu nasci no meio evangélico, minha mãe queria ser que eu fosse pastor, eu não sou, mas lhe falo e apresento o evangelho com muito orgulho. Outra situação também. Ótimo ano 2006 para todos, viu? Muito obrigado pelo esse ano que passou com a gente, apesar de algumas dificuldades, mas a gente vai sempre caminhando com questão de participação, mas eu agradeço muito, está indo para o 4º, 5º ano, então ano que vem que Deus abençoe seus celeiros, que transborde muita saúde, paz, alegria e acima de tudo saúde na presença de Deus, pela graça de Deus. Então é mais ou menos isso. Deixa eu ver, tanta coisa para falar, né? Que às vezes tem que estar até anotando aqui, deixa eu ver se não tem mais nada em mente. Legal. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço também para... Hoje aqui foi o Festival dos Antônio. Antônio Marcos, que mora no bairro Vila União, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Lucas Rafael, Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Desde já, obrigado a todos. Até a próxima.